Leão, meus seres féricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e você tá no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos. Para quem é novo ou nova no canal, sejam imensamente bem-vindos, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Peço, caso vocês se identifiquem com a minha energia, que se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Para receber as notificações. Curtir, comentar, compartilhar é sempre muito importante para ajudar o canal a crescer. Leão, como eu sempre falo, a leitura ela é geral, não vai bater com todo mundo, pode inverter os papéis ou espelhar a leitura e, claro, pega somente aquilo que for para vocês. Putz, dessa vez não fluiu, não bateu, soltem para o universo que pode, ser que sirva para outra pessoa, tá? Tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, o que você achar melhor. Para quem quiser me seguir no Instagram, é a Voz de Avalon. E para quem quiser informações sobre leitura particular, como vocês podem apoiar aqui o canal, tem na descrição do vídeo. A agenda de março já vai estar praticamente fechada, tá? Já tô com as últimas vagas sendo preenchidas, então assim, não deem mole, tá? Tem que mandar mensagem correndo no número da descrição. E para os atendimentos da Milene, né, que ela faz limpeza de magia, divórcio energético, entre outros combos de atendimento, que alguns deles têm valor promocional para quem foi inscrito do canal, tem que mandar mensagem no Instagram dela, que tá aqui o raio azul, tá bom? Leão, eu já comecei com o Cran-Ogan, tá? O oráculo celta, tirando para solteiro, relacionamento, financeiro e profissional e energia geral. E o fundo de deck veio Rush, tá? Que na sua premissa mais óbvia fala de controle de instintos, cuidado com situações que podem tirar você do sério, a nível de você passar raiva, passar nervoso, seja com atendimento, seja com alguém da sua família, mas Rush fala de quebra-pau, tá? Então assim, toma cuidado porque às vezes a gente tá na razão, acontece alguma situação, a gente vai lá, quebra o barraco, que acontece? A gente perde a nossa razão. Isso é muito sério, tá? Isso precisa ser visto e revisto, por quê? Por mais que a gente tenha, né, situações aonde a gente queira pegar os nossos direitos e, enfim, aqui me traz muito uma coisa, relação cliente lojista, cliente funcionário. E vou falar uma coisa para vocês, lidar com o público, né, atendimento ao público é muito desafiador. Muito desafiador. Hoje que eu não sou mais CLT, eu sei que eu tenho mais liberdade para não ser tão formal às vezes e não levar desaforo para casa, sim. Mas também não posso enfiar o pé na jaca nesse sentido, né? Porque não é interessante, não posso também trazer isso para as pessoas. Então toma um pouquinho de cuidado com perder a razão por conta de descontrole, tá? Tarot of the Moon Garden, que é o tarot do Jardim da Lua, para o tarot. Olha isso aqui, Leão. Gente, olha como eu invisto para trazer o melhor para vocês. Valorizem, cara. Vocês não querem nem saber o quanto custou esse deck. Boa sorte. Solteiros de Leão, por gentileza. Opa, já veio uma rainha de copas aqui, Câncer, Escorpião e Peixes. Nove de ouros. Conte-me mais. Fundo de deck, 2 de copas. Nossa, Leão. Deixa eu ver aqui. Temperança. É isso, temperança. Eu ia tirar, mas não vou tirar, não. Temperança no fundo de deck, energia de Sagitário, tá? Então, assim, Leão, enfim, fala de aproveitar a vida, fala do gozo, fala do milagre. O gozo pode ser, inclusive, sexual, tá? Enfim, traz muita conotação sexual para a leitura, que é esta letra aqui, ó.
Eu falo que é o duplo X, né? Então, assim, aqui traz essa máxima de vocês aproveitarem, conhecer alguém, tá? Rainha de Copas, Câncer, Escorpião e Peixes. Pode ser no Sol da pessoa, no ascendente, na Vênus, em Júpiter, no ponto forte dessa pessoa do mapa dela. Tá? E traz aqui um romancezinho, nossa! 2 de Copas. E a gente tem um 9 de Ouros aqui. Essa pessoa, Leão, ela é uma pessoa que ela traz esse lado romântico, esse lado pode ser até sexual, porque se ela tiver Escorpião, por exemplo, no mapa, ela traz muita intensidade sexualmente falando, tá? Mas é uma pessoa extremamente, como é que eu posso dizer? Ela é independente. Ela não traz características aqui de dependência em nenhuma forma, tá? Eu estou de cogumelinho, gente. Ó, cogumelinho, tá? Pra quem... Enfim. É uma pessoa extremamente racional. Por isso que eu não tirei, mas eu vou tirar o Rei de Espadas, ó. Libra, Gêmeos, Aquário. 7 de Ouros. Colheita. Pode ser que você venha investindo nessa pessoa, tá? Já faz um tempo. Ou que essa pessoa venha investindo em você há um tempo. Aqui tem uma frase que veio na minha mente. De água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Alguém teve muita paciência aqui com alguém. Tanto a Rainha de Copas quanto o Rei de Espadas, eu sinto que são a pessoa, não sinto que é você, tá? Não sinto. Sim. Desculpa. Pajem de Ouros. Agora eu entendi o porquê da paciência. Pajem de Ouros eu sinto que são vocês. E é uma energia assim que vai, sabe? Ah, depois eu vou, depois eu faço, e lento, devagar, quase parando, né? E há de se ter muita paciência, Nossa Senhora. Mas pode ser você também num processo, Leão, você num processo de paciência com você, com as suas coisas, tá? Não precisa você, eu tenho que ter paciência para esperar essa pessoa de Câncer, Escorpião ou Peixes, ou Libra, Gêmeos, Aquário, sei lá. Você sendo paciente com você. Eu precisava, por exemplo, concluir a faculdade, eu precisava fazer o curso, eu precisava concluir essa questão espiritual, para depois sim isso vir. E este arcano aqui, né, o nosso Rei de Espadas, é uma pessoa que é diplomática, que é uma pessoa que é paciente mais do que a rainha. A rainha não é não, tá? Mas que dá muito certo. Eu sinto que vocês estão aqui. Pode ser uma construção de carreira, tentando um trabalho melhor, um emprego melhor, tá desempregado, procurando um emprego, está trabalhando, quer uma promoção. Tá? Enfim, pode trazer essa coisa da saudade
e de vocês ou a pessoa quererem aproveitar essa coisa do laço físico muito forte. Se você tem um contatinho, né, alguém ali, um nenenã, e alguém aqui tem essa premissa de desejo sexual muito forte, de impulso sexual, pode ser que isso venha à tona. Tá? Mas tem muito essa coisa de vocês construindo uma relação e que finalmente parece que assim, sai do papel. Isso se você tiver alguém, não tenho ninguém. Pode ser que vocês conheçam alguém, tá? E nesse conhecer alguém, Leão, se desenrole depois de um bom tempo, tá? Leão, relacionamento, por favor. O louco, nosso louco, eu acho que não caiu pra ninguém. 4 de copas em compensação tá saindo em toda a leitura. Tomara que não venha pra vocês. Deuses, por favor. Eu não pedi nada pra vocês hoje. Hoje, ainda. Hierofante, 2 arcanos maiores. Pessoas de Leão que estão em busca de um novo trabalho. Existe propensão de troca. As de paus no fundo de deck confirmando. Pessoas de Leão que estão em busca de um novo. Aí eu vou trazer exemplos. Templo religioso para frequentar. Tem essa premissa de uma nova crença, tem isso também, tá? Porque o Hierofante, para trabalho, ele é ótimo, porque ele fala de novos contratos, ele fala dessas assinaturas de contratos novos, mas ele traz um cunho religioso muito grande, como se vocês estivessem numa busca, Leão, de se reconectarem de alguma forma aqui, tá? E como o naipe de paus ele é muito físico, eu quero procurar uma nova igreja, eu quero procurar um novo centro espírita, eu quero procurar um novo terreiro de umbanda, eu quero procurar um coven de bruxaria, sei lá. Existe essa coisa do físico. Oi, amor. Que foi? A janela. Eu tenho um cão ceguinho, tá, gente? Aí ele tá aqui ouvindo um barulho lá fora na janela, ele tá banando o rabinho. Oi, amor. Pula a janela aqui, ó. Pula. Mamãe ama. Isso, vai, sobe. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eremita. Eu sinto que algumas pessoas aqui, mesmo que não estivessem frequentando um lugar físico ou que não estivessem trabalhando, estavam buscando se aperfeiçoar por si. Eremita traz isso, tá? 8 de ouros, o que é mais do que a prova, porque traz essa dedicação, tá? 5 de paus. Muitas vezes, Leão, quando a gente tá sem trabalhar, por exemplo, e vocês estão fazendo bico aqui, alguma coisa por conta, isso pode trazer, por exemplo, desentendimento no seu lar a nível de não é um dinheiro que entra todo mês. Então, se o filho pede dinheiro para comprar um tênis, se a esposa ou o marido pede dinheiro para comprar não sei o quê, dá aquela sensação de, eu não tenho dinheiro toda hora, eu tenho que esperar entrar, tem que ser quando tem. Não é assim que funciona, e fica essa preocupação disso sendo conflito interno entre vocês e vocês acabando transpondo isso para fora, trazendo isso para fora, tá? Sendo de cunho religioso, eu sinto ideias muito conflitantes aqui do que vocês tinham ou têm de crença com o que vocês estão lendo agora, e traz essa coisa de, pera, mas não era assim? Mas eu não vi isso no outro livro, eu não vi isso num X.
Eu sinto algumas pessoas aqui em nível religioso muito perdidas sobre o que buscar. E o que eu tô pegando aqui é... Ai. Tem uma pelinha aqui solta que tá me machucando. Tudo aquilo que eu aprendi até hoje tá me trazendo conflitos com a minha vida atual. Não tá fazendo sentido e às vezes acontece. A gente cresce dentro de uma determinada doutrina, sem citar nomes, tá, gente? Uma determinada doutrina. E chega num determinado momento da nossa vida em que a gente se depara com situações aonde a gente começa a pensar, não, mas esse aprendizado que eu tive lá atrás não tá batendo agora com o que eu tô vivendo, porque não faz sentido nenhum eu ter que passar por isso daqui. E aí, com isso, vocês buscam algo novo, tá? E muitas vezes nós temos isso sim, tá, Leão? Temos aqui um 8 de ouros. Eu vou trazer uma visão minha muito clara, né? Porque muitas vezes tem pessoas que não acreditam em reencarnação. E aí eu penso assim, se uma criança que é inocente, não tem culpa de nada, se ela nasce cheia de, sabe, questões, ela nasce com questões físicas, ela nasce com questões intelectuais, então ela vem com, né? Eu não gosto de usar a palavra deficiência, porque isso é capacitismo, né? Mas vocês entenderam. Ela nasce com problemas de saúde muito graves, ela nasce com questões intelectuais, enfim, vocês entenderam. Sabe, por que ela nasce assim? Ah, mas a culpa é da mãe. Não. Sabe, cada um no seu quadrado. Então, eu sou a pessoa que eu acredito em outras vidas. Sabe, se acha que Deus ia ser tão cruel a ponto de permitir que uma criança, né, sofra. Além dessas questões de nascimento, às vezes a criança nasce saudável e sofre abuso da própria família, coisas que estranhos raptam e fazem. É uma criança, cara. Sabe, não entra na minha cabeça que não seja questões de outras vidas. Ainda assim, eu acho um absurdo, óbvio, que elas passem nessa vida porque são meras crianças. Ainda, né, eu não posso falar, não, ela mereceu, porque, gente, não tem como. Não tem como. Tipo, a minha cabeça não processa isso, tá? William está aqui trazendo essa girada de chave, essa mudança de pensamento religioso, essa nova fase, essa girada de chave no que se refere a trabalho. Me traz isso muito forte aqui, tá? E aqui a gente tem algo totalmente novo, porque o louco com o hierofante, ele traz uma perspectiva a nível de crença religiosa totalmente diferente daquela que você tinha antes. E se for trabalho, um outro trabalho, algo que você... uma empresa que você nunca trabalhou antes, vai descer. Algo que você ainda não fez, tá? Novos contratos aqui. Não vejo, por exemplo, pessoas voltando para onde já trabalhou antes. Não tem isso aqui. É algo novo, tá? Ais de paus, meus amores. Então traz realmente vocês assim colocando a mão na massa, tá? Colocando a mão na massa. Algo que vocês já vinham se dedicando na busca pelo conhecimento, estudando para o concurso, estudando para entrar na faculdade, estudando para o vestibular. Vestibular tá meio fora de época, né? Mas como a leitura é temporal, vai saber quando algumas pessoas vão assistir essa leitura, né? Tem essa coisa aqui de vocês estarem cansados de conflitos internos. E por consequência,
ideias divergentes conflitando, né, com outras pessoas ao seu redor. Então, existe dedicação, tá? Existe comprometimento no 8 de ouros para vocês alcançarem aqui o que vocês desejam. Então, existe um conseguir algo, claro, se vocês se dedicarem, se esforçarem, tá? Se for a nível de crença religiosa, se adaptar melhor nessa nova crença que traz respostas, tá, Leão? Que a outra crença não trazia para vocês. Eu tô ficando muito irritada com esse negócio, que ele tá caindo. Financeiro e profissional para Leão, por favor. 6 de espadas. Rei de ouros, touro, virgem, capricórnio. 2 de espadas. Leão, é o seguinte. Os seus caminhos, aqui vai ser muito mais específico, não vai ser para todo mundo, tá? Seus caminhos estão abertos. Porém, a gente tem aqui uma teimosia em querer adentrar um caminho que não te pertence, permanecer numa situação que não te pertence. 2 de espadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pendurado. É necessário ter novas perspectivas em relação à sua questão profissional, tá? Ó, o diabo. Energia de Capricórnio. 10 de espadas. O mundo. E aqui, a gente tem um 5 de espadas. E por incrível que pareça, esses 5 de espadas são vocês. Tá? Existe uma situação... O diabo aqui, ele é uma carta de ambição, tá? O que a espiritualidade está dizendo para algumas pessoas aqui? Está faltando ambição em algumas pessoas. Está faltando o senso, Leão, de que vocês merecem mais do que vocês almejam. E para que isso venha, para que esse novo venha, é preciso abrir mão do velho. Quando a gente tem Aileen, que vem essa questão do novo, um novo projeto, um novo início, enfim, ele fala que coisas precisam morrer para que coisas novas surjam. E Dur traz, ele é uma teimosia barra conformismo. Ah, isso aqui tá bom. Não, se eu ganhar isso aqui, pra mim já é o suficiente. E aqui, para alguns de vocês, a espiritualidade está falando assim, você pode alcançar muito mais, mas você tá se contentando com pouco. Rei de ouros e o diabo. Por que que o diabo está ligado à carta de Capricórnio? E não é aquela figura cristã, maléfica, tá, gente? Vamos desmistificar. Aqui, a carta sendo origem de Capricórnio e aqui sendo touro e virgem Capricórnio, por quê? O signo de Capricórnio, né, ele é ótimo para lidar com isso daqui. Eu sou rodeada de capricorniano, gente, é incrível. Minha mãe, meus amigos, tem uma pessoa que eu, né, gosto, que ele é capricorniano, enfim. Sou rodeada. A Milene é capricorniana, o Oswaldo, que foi meu mestre de yoga, é capricorniano, então assim, gente, sou cercada. Capricórnio é um signo que tem essa coisa da ambição de trabalhar e de ganhar dinheiro.
lida bem com o dinheiro, gerencia muito bem o dinheiro. E aqui tá faltando isso. Quando você não se coloca como uma pessoa que merece ganhar mais, que merece o emprego melhor, que merece trabalhar por conta, enfim, você aqui se coloca como não merecedor mesmo. Existe essa premissa. Tá? E aí é aquilo, se você, que é você, não se coloca como grande merecedor, você já se colocou como derrotado ou derrotada numa situação. É basicamente isso. E o caminho que para você estava aberto, ele se fecha. 10 de espadas. Leão, nós estamos na terceira dimensão. Existem várias dimensões. Estamos na terceira. A terceira dimensão é matéria. Precisamos da matéria, precisamos ganhar dinheiro. Ninguém aqui faz fotossíntese e vive de luz. Ah, eu vou jogar tarô, eu vou cobrar R$2 numa pergunta objetiva. Ah, porra! É um exemplo que eu vejo em redes sociais e eu vou ser muito franca, eu fico brava com isso. Porque são pessoas que às vezes têm um baita potencial, mas se colocam nesse lugar péssimo. As pessoas vão te dar aquilo que você se dá. Entenda isso. Então, assim, Leão, não tô falando para você cobrar rios de dinheiro, mas é interessante você entender o seu valor de troca. Tem gente que acha caro eu cobrar R$30 numa pergunta objetiva. Aí eu vou falar 390 porque eu paguei à vista. Vocês acham mesmo que eu tenho que cobrar R$5 numa pergunta objetiva? R$2 numa pergunta objetiva? É eu jogar o meu trabalho no lixo. Desculpa. Aqui vocês podem estar lidando com pessoas que querem colocar preço no seu trabalho. E você vai deixar? Eu sou manicure. Eu sou cabeleireira. Ah, mas o salão lá, ao invés de cobrar 30 para fazer unha da mão, eles cobram 15. Meu irmão, vai no outro salão. Você não vai diminuir o meu valor. Ah, se eu levar os ingredientes para você, você faz o bolo para mim sem cobrar nada? Tem gente sem noção nesse ponto, tá? Aí tá usando o gás da pessoa, o tempo da pessoa, o conhecimento da pessoa, as técnicas da pessoa. Aí a pessoa acha mesmo, o cliente, né, que pode comprar tudo do mais baratinho e colocar preço no trabalho dos outros. Não. Então aqui é você valorizar o seu trabalho. Você que é CLT, seu chefe, sua chefe, tá te empurrando demanda até dizer chega, você fala assim, ó, eu sou humano, eu não sou um robô, não. Então assim, não tem como. Eu sou uma pessoa só, eu consigo lidar com isso daqui. A partir daqui, contrata outra pessoa. Ou você me paga mais e eu faço. Desvio de função, tem aqui. Então, existe uma teimosia que vocês precisam deixar para trás. 6 de espadas, ó. Empresa não valoriza? Vai para quem paga mais. Aquele cliente não te valoriza? Demite ele. Ai, demite ele. Porque são pessoas, Leão, que elas trazem uma energia tão para você que elas estão fechando o seu caminho. E se você concorda e permite, a espiritualidade cruza os braços e fala, beleza, eu não posso fazer nada. Você é o agente de mudança na sua vida.
Mas se eu aumentar o preço do meu corte de cabelo, ninguém vai querer fazer. Vai. Eu conheço pessoas que pagam R$ 500 numa leitura de 1 hora e não pagam 200 na minha de 2 horas. Para vocês verem. Por quê? Às vezes quem cobra mais tem mais status, tem mais credibilidade. Mas isso vai mudar, porque eu vou aumentar os valores dos meus atendimentos. Vou fazer um remanejamento aí bem interessante. Então é necessário uma mudança de perspectiva e entender que você merece muito mais daquilo que você está tendo. E quando você entender isso, a sua vida muda, tá bom? Transforma mesmo, porque aqui tem uma borboleta já. Você sai do casulo. Energia geral para Leão, por favor. Salgueiro tá aqui. 9 de paus, teimosia de novo. Rei de copas. Pelo menos não veio 4 de copas dessa vez, né? 10 de ouros. Graças aos deuses. 3 de copas, 2 de paus. O salgueiro aqui fala muito de negação. Tô negando as aparências. Eu não sei cantar, gente. Eu vou ser escorraçada porque eu não sei cantar evidências, eu sei. Como assim, Michelle? Desculpa, gente. Errei, fui moleque. Errei, fui moleca. Não sei cantar evidências. Eu tenho uma restrição musical muito grande. Eu não consigo escutar músicas de estilos que não me agradam. E aí, não é fácil. Dez de ouros. 8 de espadas. 7 de paus. Imperatriz, energia de touro ou libra, tá? 9 de espadas. Roda da fortuna. Leão, seguinte. Tô lidando com pessoas aqui que tem muito trauma de relações, tá? Roda da fortuna no fundo de deck. E como se não bastasse ter o trauma, negar que tem trauma. E como se não bastasse negar que tem trauma, é se negar a mudar a situação. 2 noves aqui. 9 na cultura celta é indicativo, Leão, de que é necessário mudar essa situação. É necessário colocar um fim nesse ciclo. A gente tem 2 noves no jogo de vocês aqui. É aquela coisa, eu não tenho problema psicológico nenhum, eu não preciso fazer terapia. Tá com a cabeça cheia de trauma, não precisa de psicólogo, não busca se cuidar. E aí, não se cura para coisas boas que vem aqui. Por quê? Porque tem aqui uma pessoa no caminho de vocês que é uma baita imperatriz. Pode ser espelhada a leitura, pode ser invertido, tá, Leão? Essa pessoa, ela é tão empoderada, ela é tão cheia de si, que ela põe medo numa pessoa cheia de trauma. Pode ser vocês, essa pessoa que é imperatriz, lidando com uma pessoa traumatizada, tá? Invertam se for necessário, gente. Não precisa levar ferro e fogo, tá? Mas 7 de paus e 8 de espadas é aquela pessoa que tudo se sente ofendida, atacada.
se coloca em modo de defesa, porque a cabeça tá cheia de caraminhola. Porque as crenças limitantes estão tão entranhadas, gente. Aqui é muito sério o que eu tô falando, tá? Muitas vezes as pessoas estão com a cabeça tão cheia de trauma, que perdem pessoas incríveis por conta de traumas. Existe uma pessoa aqui incrível que pode trazer crescimento para a vida de vocês e que isso é jogado no ralo por conta de questões emocionais. Mais carta. Seis de copas no fundo de deck, a lua no fundo de deck. 10 de copas no fundo de deck. As de copas. Caramba, Mi. Agora parei. Leão, seguinte. Carta da lua, 6 de copas, rei de copas. Aqui está o nome do seu trauma, meus amores. Energia de câncer, escorpião e peixes. Peixes muito forte. Uma pessoa que é do passado de vocês. E eu sinto que é uma pessoa muito leviana com os sentimentos de alguém aqui. Alguém que pode ter sido um homem leviano, porque o rei de copas não precisa ser homem, tá? É uma pessoa muito leviana. Tem tendências à traição muito grande. Tá, Leão? Mentira, traição, magia. A lua tá ali. Tem manipulação emocional, mental, tá? Porque a gente tem um 8 de espadas. Então, essa pessoa do passado, ela mexeu na cabeça de vocês e ainda mexe. Tá? E existe aqui muitos traumas ainda. E quando aparece uma pessoa legal, não! Aí fica aquela porcaria de crença limitante. Nenhum homem presta, nenhuma mulher vale a pena. É necessário, é primordial que eu, você, fulano, ciclano, beltrano, todos nós busquemos cuidar do nosso mental, do nosso emocional, do nosso espiritual também, tá? Porque a partir do momento em que você começa a cuidar, a sua vida muda. Porque temos uma roda da fortuna aqui indicando essa girada, que dessa vez é pra cima, porque tá uma bosta. Então, assim, não adianta a gente querer ser feliz. Eu quero ser feliz. Se quando aparece uma pessoa legal, existe essa negação. Dois 10 aqui na leitura. 10 de copas e 10 de ouros. Essa pessoa aqui é para casar. Essa pessoa é para casar e constituir família. Para casais hétero, filho inclusive. Se puderem ter filhos, né? Claro. Se não puder também, é a fertilidade na sua vida como casal. Construção, crescimento. Mas tem um quê de crescer família. Então, assim, às vezes a gente perde pessoas incríveis da nossa vida porque a gente não se cuida quando tem que se cuidar. A espiritualidade, o universo, dá essa chance. E se a gente não se coloca como estar pronto, é uma oportunidade que ela vem aqui uma vez só.
para fechar, Leão, vamos com Wicca, esse oráculo. Eu não sou wicana, tá, gente? Para deixar bem claro. E os baralhos são todos novos, estou estreando aqui essa semana. Mensagem final para Leão, por gentileza. Caiu o caldeirão com esse aqui que eu esqueci o nome. Mas o caldeirão, ai, desculpa. Eu lembro o significado dele porque eu li. Mamãe tá aqui, filho, mamãe tá aqui. Ele fala sobre acender o fogo e deixar o que tá dentro borbulhar, ferver. Fala sobre viver a vida. Caíram duas, inclusive. Caiu essa aqui também que eu não vi. Mas o caldeirão fala sobre o ferver, tá? Sobre essa coisa do viver intensamente. Sabe, às vezes, de novo, a gente deixa de viver porque a gente tá com medinho, porque a gente tem trauma. Mas aqui fala para acender a fogueira e deixar as coisas borbulharem. Acenda a sua vida, Leão. Vocês não nasceram para ficar traumatizados por conta de ninguém, não. Aqui é para pensar sobre o que você quer, sobre o que você espera da vida. Ter um plano sólido e colocar os primeiros passos para a realização. Temos aqui esse 9, que é o Beltane, né? Na roda do ano aqui, a gente vai ter Beltane na roda sul em outubro, mas lá no hemisfério norte, o Beltane é dia 1º de maio. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Que é um círculo? É uma roda que eu tenho aqui do calendário, tá? Ó. Tá vendo? E o Beltane, ele o êxtase da paixão não pode ser negado, é o festival de celebrações. Então aqui o jogo de vocês tem muita paixão, tem planejamento, tem solidificação de planos, tá? Então aqui, ouça o chamado do seu coração e te dê a chance de vivenciar isso, gente. Gente, vai viver. Tá? Vai viver. Sendo com uma pessoa, um projeto, uma aventura, é sobre viver a vida. As duas cartas trazem essa perspectiva de vocês viverem a vida. Cuidem de vocês, vão se apaixonar, vão transar, vão fazer amor. Claro, com responsabilidade, tá, gente? Vão estudar para aquele projeto que vocês querem, para o concurso, aquele emprego, aquele projeto de vida. É hora de agir, Leão. Chega de ficar preso na dor, no passado, porque isso é vocês desperdiçando o que a espiritualidade tem de presente para vocês. Tá bom? Leão, por hoje é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.